Olá, muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma Happy Talk e esta em especial porque é a abertura da segunda temporada das Happy Talks, que são um espaço onde estão pensadas questões e destinados a quem acredita que realmente o bem-estar e a felicidade podem ser cultivados. Hoje esta é a segunda temporada e para quem ainda não assistiu às Happy Talks, as Happy Talks são um espaço onde temos conversas inspiradas, com sentido e que têm como principal objetivo trazer aqui temas que possam juntar a ciência e a humanidade de forma a nós encontrarmos caminhos que realmente nos levem e nos conduzem a aumentar os nossos níveis de felicidade, desenvolvimento pessoal e, no final, florescimento humano, que é aquilo que nos faz, digamos que, realmente fazer força para levar este caminho das nossas vidas e sempre um bocadinho melhor, ou pelo menos saber lidar com elas, como Nassim Taleb dizia, nos tornarmos antifrágeis para conseguirmos lidar quando as questões nos aparecem, conseguirmos lidar com elas. Hoje vamos ter uma convidada muito especial e que nos vem falar de um tema que é muito importante, seja no processo da mudança, seja no processo de hábitos para cultivar realmente aquilo que nós precisamos e que é importante na nossa vida. E eu queria vos dar aqui um bocadinho o contexto de que esta segunda temporada vai ser feita com base assente em uma frase ou uma citação de um autor que vamos explorar e uma pergunta de reflexão que no final, com o nosso diálogo, pressupõe-se que seja respondida à questão de fundo. E, portanto, isto vai acabar por ser o mote desta segunda temporada, das nossas episódios desta segunda temporada, que é de setembro a julho. Então, hoje vamos começar com a frase de James Clear, o autor dos Hábitos Atómicos. Acho que muitos de vós já conhecem, e se não conhecerem, aconselho mesmo a ler, porque pode ser um bom booster para começarem a fazer pequenas mudanças e pequenas mudanças, grandes alterações e grandes transformações. E a frase é: os rituais criam pequenas vitórias que são lembretes poderosos de que o progresso está a acontecer, mesmo quando parece lento. E a pergunta que nos vai guiar durante esta Happy Talk é: qual é o papel dos rituais na construção de emoções positivas e ampliação da felicidade? O tema desta primeira talk, que é celebrar a vida, rituais, emoções e felicidade, vai levar-nos a refletir sobre o poder dos rituais. Não apenas nas grandes passagens da vida, e nos grandes desafios, naqueles momentos que realmente requerem todas as nossas forças e mais algumas, mas também no dia a dia, nas nossas rotinas diárias. Vamos aqui tentar perceber um bocadinho qual é a diferença entre rotinas, rituais, hábitos. A questão é que os rituais precisam de algo que é feitas com consciência, presença, intenção e realmente ser simbólico para nós. E claro, não podia ter melhor companhia que a minha querida amiga e colega Maria José Rola, que é psicóloga clínica, celebrante de cerimónias. Foi através dela que eu conheci este ofício. Psicóloga positiva, eu posso lhe dizer que ela é psicóloga positiva, porque acaba por ser facilitadora dos caminhos de bem-estar com base na psicologia positiva, que foi aí que nos conhecemos. Uma mulher que honra a vida com palavras, com muito humor e seriedade também, aparentemente mais séria do que o que é, porque ela realmente é um doce de pessoa. Isto eu dou-vos a dizer da minha experiência própria, porque vocês quando não viram vão ver logo que isto é a coisa mais linda que existe. Depois, costuma-se dizer que os rituais são os hábitos com alma, e é com essa alma que vamos explorar hoje estes nossos temas, e eu vou juntar a mim Maria José. Olá, boa noite. Boa noite! Então, olha, Então, muito bem-vinda, muito obrigada por teres aceito o convite. És a nossa primeira convidada desta segunda temporada, portanto é um privilégio ter-te aqui e uma honra seres tu comigo. Andaste um ano agora, o último ano, com contacto frequente por causa da nossa pós-graduação e cá estás tu a abrir a talk comigo, que me orgulha muito e fico muito contente mesmo por ter-te aqui.
E eu muito contente por ser tua convidada e logo a primeira, não é? Isto é uma responsabilidade muito grande. Eu assumo a responsabilidade daquilo que disser, não assumo a responsabilidade tecnológica disto funcionar bem ou mal, porque isto, a rede está um bocadinho tremida, mas vamos lá ver. É como a vida também treme de vez em quando. Nós vamos esperar que aconteça melhor, certo? Tal e qual. Olha, então, vamos começar? Força? Podemos começar? Então, Sim. eu vou-te repetir Força. a frase que vai ser o mote destas EP Talks. Vou voltar a repetir: o mote destas EP Talks desta segunda temporada é termos uma citação, essa citação que está ligada a uma pergunta de reflexão, obviamente para explorarmos caminhos e o desenvolvimento pessoal e o nosso florescimento humano. Portanto, e no final, isto vai ter tudo que se encaixar umas coisas nas outras. E, portanto, a frase, e eu vou-te ler, que é: os rituais criam pequenas vitórias que são lembretes poderosos de que o progresso está a acontecer, mesmo quando parece lento. Isto é aqui uma frase desafiadora, digamos assim. Ok. Quando tu ouves esta frase ou quando te é citada, que pensamentos ou emoções ela te desperta em ti? Esta frase de James Clear. Olha, para já eu não li o livro, embora conheça o título bastante, mas o que essa frase me lembra, a palavra ritual, aquilo que me lembra normalmente, é que o ritual obedece a um desejo. Nós recorremos a um ritual, ou aplicamos um ritual quando queremos atingir um determinado desejo. Não é? E aquilo que o ritual nos diz, por norma, é que estamos mais próximos de lá chegar. Não é? E, portanto, essa sensação de ser uma coisa lenta, mas ao mesmo tempo profunda, e em que nós colocamos a nossa intenção, porque há um desejo que nos motiva. E por isso os rituais, quando são movidos a desejo, são mais fáceis também de tornar hábito eventualmente. Não é? Efetivo, acaba por ser, também acabar-se por tornar efetivo. Vou dar só aqui uma pequena introdução. Um modelo que quem me conhece já sabe que sigo muito o trabalho do professor Tal Ben-Shahar, né? E ele defende que existem os 3 R's da mudança. E nesses 3 R's da mudança ele fala em reminder, repetition e ritual. E quando ele fala do reminder, tem a ver a questão de nós lembrarmos de que queremos a mudança. E ele chama-lhe os 3 R's da mudança porque ele diz que para que uma mudança seja efetiva, e depois existem aqui, claro, que os rituais podem ser colocados em vários contextos, mas no final está muito alinhado ao conceito que tu estás a trazer. Para que uma mudança seja efetiva, ele tem que passar por estes 3 passos. Eu lembrar que quero isto, imagina, eu lembrar que desejo, que tenho este desejo para concretizar, eu repetir, e o repetir é o como é que eu vou fazer essas coisas que eu tanto desejo, como é que eu vou criar um novo hábito, como é que eu vou criar uma nova mudança, como é que eu vou fazer, ir experimentando. E depois chega a parte do ritual, que ele vai dizer o seguinte, é como é que eu vou manter a mudança? E isto é curioso, porque trazendo aqui os rituais, por exemplo, imagina dos casamentos, que acaba por ser um ritual que em algumas culturas e sociedades é muito utilizada e que é uma cerimónia que no fundo acaba por ser muito ritualizada todo ele o processo, não é? A verdade é que é realmente um momento de mudança. É um momento de mudança porque tu estás a concretizar algo e como é que eu vou manter esta mudança? Portanto, acho que aquele dia é o marco de uma alteração, da mudança, e como é que eu vou fazer, e ao mesmo tempo conscientização de como é que eu vou fazer para que esta nova coisa que acontece perdure e continue, né? E floresça. E, portanto, acho que é a tua resposta do desejo encaixa em todo o processo. Porque, inclusivamente, uma das coisas que ele diz é a mudança para ser efetiva, tu tens que realmente gostar e quereres, porque é aí que vais aplicar o esforço necessário para tu fazeres. E, portanto, obrigada pela tua resposta, gostei muito, Maria José. Sim, diz.
Desculpa, fizeste alguma pergunta, que eu agora não ouvi o final. Não, a pergunta que eu agora tinha a fazer é: quais é que tu achas que é o papel dos rituais na construção do nosso bem-estar? E eu aqui vou falar do bem-estar nas múltiplas dimensões. Obviamente que vai-nos aqui sair sempre a parte idealista, em que é logo aquilo que nos faz sentir bem, a parte emocional, não é? Mas o que é que tu achas qual é o papel dos rituais no nosso bem-estar? Qual é o papel dos rituais no nosso bem-estar? Uhum. Ok, então o nosso bem-estar está muito associado aos nossos desejos, não é? Àquilo que nós procuramos na vida e aquilo que nós acreditamos que nos vai fazer sentir bem, não é? Como se fosse uma espécie de previsão afetiva, não é? Nós estamos sempre a prever o que é que nos vai fazer sentir bem e temos o nosso sistema de crenças, não é? Que nos conduz Sim. também por aí. Portanto, quando nós desejamos algo e sentimos que o caminho para lá chegar passa por determinada ação, não é? Nós temos que criar um ritual que nos conduza a uma frequência maior dessa ação, a tal repetição, não é? Que fala o tal Ben Shahar, não é? Portanto, eu escolho os rituais que eu sinto que me vão fazer bem. A ciência aponta-nos alguns caminhos, não é? Mas, acima de tudo, a liberdade de escolha, não é? Portanto, se eu me sinto bem, eu sou sempre a pessoa que sabe melhor aquilo que me fará bem, não é? Entretanto, já me perdi na tua pergunta. Qual o papel dos rituais? Qual é o papel dos rituais? Aqui também há uma coisa, Maria José, vê e pensa comigo, que é o seguinte: às vezes nós, para determinados rituais, para criarmos determinados rituais, temos que pensar que é necessário experimentar coisas novas. Eu acho que a Maria José me congelou. Estás aí, Maria? O que é que eu vos queria perguntar? Não, perdão. O que é que eu vos queria dizer? A verdade é que os rituais, afinal de contas, só para Maria José, só para dar nota, nós estamos a ouvir, que eu acabei de entrar agora noutra plataforma e estamos a ouvir na íntegra, ok? Ela não me está a ouvir, não sei porque é que eu estou a falar. Depois, então, rituais. Os rituais é algo que nós temos, é diferente de hábitos, porque os hábitos no final do dia é algo que nós fazemos automaticamente, inconscientemente, enquanto que o ritual quer algo com consciência, ok? Seja porque é algo que eu desejo e conscientemente eu opto por fazer determinadas coisas e é entre rotinas, hábitos, repetições, o mais difícil de fazer. Porque são escolhas deliberadas que requerem esforço associado, ok? Portanto, isto, quando dizemos a importância dos rituais no nosso bem-estar, é nós escolhermos deliberadamente o que é que temos que fazer para o potenciar. Portanto, aqui a questão é o que é que eu tenho que fazer, e muitas das vezes na parte das repetições eu tenho que descobrir até que ponto experimentar de certas e determinadas atividades para eu conseguir então experimentá-las e saber como é que as vou fazer, e no fim de eu saber como é que as vou fazer, como é que eu as tenho que manter para me manter nelas, ok? Agora, vou tentar aqui voltar a falar com a Maria José. O que vale é que tu conseguiste fazer esta conversa toda sozinha, não é? Não, agora eu preciso de ti. Eu estou aqui a tentar ler-te nos lábios, mas não consigo ler tudo. O que é felicidade para ti? O que é felicidade para mim? Ok. O facto de ter tido um pai laringectomizado durante 23 anos ajudou-me a ler nos lábios. É verdade. A felicidade para mim. Essa pergunta é sempre muito difícil. Eu vou-te dizer, eu acho que tenho a sorte de ser feliz. Embora não tenha sido sempre assim, como já falámos algumas vezes, já fui uma pessoa muito melancólica, já cultivei muito o choro, talvez na fase da adolescência, da jovem adulta. Quem me conhecesse não reconhecia a pessoa que eu sou hoje, mas eu costumo dizer que fui um bocadinho bafechada pela sorte de ser um pouco otimista como o meu pai, embora tenha herdado também se calhar alguma genética mais depressiva, não é? Mas todos nós temos estas misturas, não é? Só que eu acho que eu cruzei-me com a terapia do riso
há uns 20 anos, quase. E nesse momento parece que se fez assim um clique na minha cabeça. Eu já era feliz nessa altura, mas ainda não trabalhava ativamente nesse sentido, como faço hoje e como fui fazendo ao longo dos anos com a psicologia positiva e com o aprofundar desta ciência. Mas descobri que nós podemos efetivamente fazer uma escolha, não é? Não necessariamente com aquilo que nos acontece, mas o que é que nós fazemos com aquilo que nos acontece, não é? E aí também entra muito esta questão do tema de hoje, dos rituais, não é? Quais foram os rituais que eu assumi para garantir que não me vou tão abaixo, embora sinta tristeza como toda a gente e não fuja da tristeza, não é? Quando ela vem é para sentir, e eu ainda sei chorar, ainda tenho os meus rituais de choro, tenho a minha playlist de quando eu preciso de chorar e não acontece espontaneamente, e eu aproveito e venho no carro e ponho a minha playlist e choro aquilo que é preciso. No entanto, isso não faz nenhuma pessoa infeliz, porque a minha percepção continua a ser de que os momentos bons ainda vão voltar, não é? E, portanto, eu acho que esta é a grande distinção de quando uma pessoa se considera feliz, é ter esta noção da impermanência, não é? Das coisas boas como das coisas más, ou seja, aquela sensação de que também isto irá passar, como dizia aquele conto, e que os momentos bons também estão sempre à nossa espera, tal como os momentos maus. Então, nos momentos maus, eu lembro-me de que os estão para vir, e nos momentos bons eu também me lembro que é preciso agarrá-los e vivê-los com intenção e com plenitude, porque os maus também vão chegar, não é? E os assim, não é? A vida também é feita muito mais dos assim do que dos bons ou dos maus. Agora, de facto, eu tenho alguns rituais que me conduzem a sentir Quais? Coisas boas, não é? Quais? Rituais, eu tenho que distinguir entre rituais e hábitos, não é? Vamos lá ver se eu não me perco muito nisto. Quando nós estávamos a falar sobre este tema, ocorreu um dos rituais que eu farei em breve, não é? Que é, eu e meu marido, por exemplo, temos o ritual de irmos sempre juntos para a cama. Normalmente um espera pelo outro, a não ser que haja uma exceção que justifique que nós tenha que ficar a trabalhar até tarde. Mas temos essa regra, isso já funciona bem há 27 anos. E, portanto, é um ritual que nós valorizamos. Não é? Pronto, podíamos chamar-lhe um hábito, mas não é só... É também um hábito, mas já se confunde. Mas é algo que para nós simboliza que estamos bem. Se nós não nos deitarmos à mesma hora, pode ser que estejamos zangados, não é? Mau sinal. Acontece. Não é? Isso é um ritual, pronto, que eu acho que é importante, mas ou é um hábito, não sei, depois tu dirás, não é? Eu não vou ouvir, mas tu has de dizer alguma coisa. Conscientemente, fazes-lo conscientemente? Não percebi. Vais para a cama junto com o teu marido com consciência? Não consigo perceber. Eu vou continuar. Boa. Um ritual, por exemplo, que eu adquiri há pouco tempo e que eu desse um desejo meu, que é o de viver com mais calma e de viver com mais energia. Então, este verão, diria que acho que foi este verão, comecei a pôr em prática o ritual de todas as manhãs, quando acordo, a primeira coisa que eu faço é ir à varanda e ver a luz do dia para despertar melhor. Não é? Isto porque eu tenho esse desejo de viver com calma e com energia, e porque sei, e a ciência vem sempre a ajudar nestas coisas, não é? Que para nós regularmos o nosso cortisol é muito importante de manhã dizermos ao nosso cérebro que é dia e darmos-lhe muita luz solar para que ele ative a produção de cortisol e desative, no fundo, aquilo que já estaria desativado por natureza, que é a produção de melatonina. Portanto, eu, para equilibrar este meu ritmo, o meu circadiano, não é? Tive que implementar também este ritual, que acaba por ser um ritual também de contemplação. Não é? Eu estava a dizer isto aos meus filhos e disseram, pronto, lá está ela com mais uma coisa, não é? Mais um hábito, mas eu estava a dizer, o que é que tu fazes esses 5 minutos? Eu disse, contemplo. Eles, pronto, lá está ela toda shanti-shanti, como eles dizem,
Mas a verdade é que contemplar é uma coisa muito simples, é um daqueles hábitos muito simples, mas que tem um efeito calmante. Não é? Enquanto o sol me energiza, o facto de eu contemplar, seja o cão do vizinho do outro lado, seja as árvores que eu vejo, algum carro que eu ouço passar, alguma pessoa que eu vejo passar, olhar para a minha horta também, que está lá embaixo, olhar para mim, e vou percebendo se tem alguma coisa a crescer nova, que eu não vejo lá de baixo, mas vejo de cima, e isso acaba por ser um ritual que eu estou a gostar muito. Não sei como é que vai ser no inverno, mas penso que vou aguentar. O guarda-chuva. Ou fico do lado dentro da janela, não é? Mas vou na mesma ver a luz que houver, porque toda a luz, mesmo que seja de inverno, também funciona, não é? Okay. E isso é um ritual diário, não é? Por exemplo, outro ritual que eu tenho mensal é o ir almoçar com os meus filhos, de cada vez. Eu tenho um filho e uma filha, que já são adultos jovens, não é? E então eu gosto de ir almoçar com cada um deles, sobretudo com o meu filho. Porquê? Porque para termos conversas profundas, para termos conversas sobre a vida, sobre o que é que ele quer da vida, para eu poder observá-lo fazer-se adulto, não é? E para não perder esta ligação tão íntima que nós sempre tivemos, de nos conhecermos e de sermos pessoas que conversam e que sabem da vida um do outro, não é? Com a minha filha, eu diria que isto não há uma preferência, é só porque com a minha filha as conversas são quase sempre profundas. Portanto, independentemente de estarmos a tomar um café, ou de irmos no carro numa viagem curta, ou de irmos almoçar, ou de estarmos sentadas no sofá, as conversas são sempre tendencialmente profundas, o que é ótimo, e sempre tivemos esta facilidade. Com o meu filho, sendo rapaz e mais tímido ou introvertido, pronto, mas ele adora. Portanto, nós vamos almoçar fora, estamos 3 ou 4 horas à conversa e no fim ele diz sempre: gostei muito, mami, e eu fico toda contente, não é? Portanto, cultivar as relações positivas, como nós sabemos, não é? Portanto, e os filhos escapam-se-nos assim muito depressa, crescem, e eu não queria perder aquilo que sempre tive com eles, não é? Que é esta relação de proximidade, respeitando a autonomia deles, a independência deles, e adoro vê-los a crescer e serem adultos porreiros, não é? Assim, adultos que eu admiro, mas quero continuar a ter esta ligação, não é? Eu tenho muitos rituais que eu vou apontando, eu vou pensando, não é? Anualmente, aquilo que nós fazemos quase todos, diz. Tu, basicamente, falaste em rituais, mais do que hábitos. Porquê? Porque quando a Maria José está a falar que vai à janela contemplar, eu sei que ela partilhou comigo que está a fazer isto já há cerca de um mês. Não estou a perceber tudo. Estás, né? Depois tu vês no direto, vais lá tudo e vês tudo. Quando vai à janela, isto só para tentarmos aqui perceber, ela fala de forma consciente, ela sabe quais os benefícios que estão por trás de todas as práticas. O facto de, por exemplo, se deitar à mesma hora com o marido e de ser um ritual que têm, estejam as coisas bem ou menos bem num determinado dia, acaba por fazer porque sabem que aquilo é realmente algo que é importante e que desejável para manter uma boa relação para eles. Existe aqui a tal consciência e o desejo de querer manter todo o processo, e por isso é que é a diferença de ritual para hábito. Se perguntar, depois pode-se tornar um hábito? Sim. Acaba, tantas são as vezes que acaba por ser automático, mas há de haver algum dia que alguma coisa não funcione bem, e aí é que vem a parte da consciência e perceber se realmente o meu ritual está implementado ou se não está implementado, se transforma ou não num hábito, não é? Aí é essa a grande diferença. Isto para dizer que os exemplos, da mesma forma que o ir almoçar com os filhos, a escolha deliberada e o esforço para que isto aconteça, é mais forte muito mais forte do que um hábito, ok? Eu acho que conseguimos aqui transmitir a ideia entre hábitos e rituais, ok? Maria José. Ok, isto tudo eu não percebi quase nada, só percebi que estiveste a fazer uma distinção entre hábitos e rituais. Não sei se eu correspondia à tua distinção ou não. Sim? Ok. Rituais. O que tu falaste
foi rituais, por causa da consciência e deliberação de Exato. fazer o Com que tens que intenção. fazer. Exatamente. Perfeito. Ok. Tu realmente sabes ler Próxima lábios. pergunta. O que é que te levou a fazer a transição de psicóloga, ou seja, não é sendo, ou seja, não é transição, sendo psicóloga clínica, abraçar o papel de celebrante? Estás-me a perguntar porque é que eu, sendo psicóloga clínica, fui ser celebrante? É isso? Ok. É isso. Foi por acaso. A gente pode dizer que nada acontece por acaso, e se calhar talvez não, porque acho que isso veio ter comigo no momento certo. Nós estávamos em 2011, ainda nem eu não fazia a menor ideia do que era ser celebrante, mas vi um anúncio na Net Empregos, que na altura era uma coisa que se recorria bastante, em que pediam alguém que gostasse de fazer surpresas, ou já não me lembro muito bem. Sei que me pediram exemplos de coisas que eu já tivesse feito semelhantes com surpreender pessoas e tal. Eu respondi esse anúncio e fui chamada a uma entrevista, e nessa entrevista a primeira coisa que eu tive que fazer como celebrante foi simular uma cerimónia de homenagem, porque na altura a empresa com a qual eu comecei a trabalhar fazia mais cerimónias de homenagem, ou seja, de despedida em funerais, do que ainda os casamentos. Os casamentos ainda estavam a começar e as cerimónias de homenagem estava tudo a começar. Então aquilo que eu tive que fazer foi, estava lá uma atriz que simulou ser viúva, e perante a simulação dela e toda a história dela, aquilo que ela contou do marido que tinha partido, eu tive que escrever um texto e ler como se estivesse a fazer uma cerimónia de homenagem. E naquele momento eu tive meia hora ou 45 minutos para fazer isto no carro, escrever o texto e ir lá apresentar. E foi assim uma coisa que fluiu, correu bem, porque juntou várias coisas que eu gosto. Não é? Eu gosto de escrever, eu gosto de contribuir para suavizar as emoções das pessoas ou para enquadrar aqueles momentos de dor ou de alegria. E gosto de falar em público. E também gosto do glamour dos casamentos. Não é? Mas, acima de tudo, eu gosto dos casais que conheço e, como diz a minha filha, eu apaixono-me por quase todos eles. Eu dizia, estou mesmo apaixonada por este casal. Você te apaixonas por todos, não é? E eu apaixono-me, sim, é muito frequente. Às vezes as relações são mais rápidas, não é? Mas, por norma, cria-se uma relação com o casal. Eu também tenho formação em terapia de casal, em sexologia clínica, portanto, trabalhar com casais também sempre foi uma área que eu gostei muito. Aqui é a parte boa, não é? É a parte boa de casar. É o ritual do casamento, que eu costumo dizer que é um momento que nós temos de privilégio para usar a palavra e para fazer declarações em público. Não é? Sejam os noivos quando fazem a troca de votos um ao outro, seja tudo aquilo que eu digo que vai beber à história deles e que é sempre um texto personalizado, não é? Que tem a ver com aquilo que são o sistema de valores deles, as expectativas deles em relação ao casamento, compromisso, tudo isso. E depois eu sou um bocadinho poética a escrever, uso muitas metáforas e sou assim, tento não ser lamechas quando eles não são lamechas, mas sou assim, sou bastante romântica. Eu costumo dizer que sou romântica incurável e espero ser até ao fim dos meus dias, porque acho que também o romance é das coisas mais lindas da vida. E portanto, isto tem tudo a ver comigo, pessoa, não só comigo, psicóloga, comigo, pessoa, não é? Depois as pessoas, há uma coisa que eu reparei que ao longo destes anos é que as pessoas gostam da minha voz e sentem calma com a minha voz nas cerimónias. Não sei se o microfone ajuda, pronto, mas de facto as pessoas dizem, houve o irmão de uma noiva que disse, sempre pegar nela e levá-la para casa, porque para quando preciso acalmar, não é? Então eu fico muito grata por sentir que consigo ter esta influência nas pessoas, nas cerimónias, transmitir calma, porque é um momento de grande nervosismo, pronto, em que as pessoas vão com tudo naquele momento, não é? Há pessoas que detestam ser o centro das atenções e têm que desfilar, não é? Perante aquela gente toda, e portanto estar lá eu e ser uma figura securizante é um papel que eu também gosto de ter, que também acaba por ser o papel do psicólogo, não é? Então eu abraço ali as emoções, eu falo sobre aquilo que eles sentem, conto a história deles, portanto tem muito a ver comigo, e enquanto ritual eu acho que é um ritual simbólico
que tem muito peso, porque tem o peso da palavra, não é? E das pessoas se homenagearem umas às outras, sejam os familiares que vão falar nos casamentos, que vão ler alguma coisa sobre os noivos, sejam mesmo aquilo que eles dizem um ao outro, que muitas vezes nós não dizemos no nosso dia a dia, palavras tão mágicas e românticas como naquele dia os noivos diziam uns aos outros, não é? E tu achas que devia ser repetido esse ritual da cerimónia? Não percebi se eu acho que esse ritual. Os votos. Os votos na cerimónia. Não consigo perceber. Agora como é que a gente vai fazer? Na cerimónia. A cerimónia. Os noivos. Os noivos. Trocam os votos. Trocam votos. Sim. Deviam repeti-los depois, novamente, na tua opinião? Essa parte já não percebi. Para ti, os votos deviam ser repetidos, relembrados? Não consigo perceber. Para mim, os votos. Escreve, anda lá. Os votos deviam ser relembrados depois da cerimónia, mais tarde? Os votos significam depois da cerimónia, mais tarde, não percebi, pelo meio. Se eu acho que eles põem em prática? E lembrados? Se eles colocam intenção... Por exemplo... Sim, por exemplo. E depois de 5 anos... Sim. Imagina, 5 anos, lembrar os votos. Se eu me lembro dos noivos? Não, se eles se lembram dos votos. Isso! Isso eu não sei. Eu vou acompanhando muitos casais que eu celebrei casamento e muitos deles eu sei que estão bem, que estão contentes, vou vendo os meninos, mandam fotografia dos bebés, vou trocando, às vezes mandam mensagens a perguntar se eu estou bem, sei lá, vamos tendo alguma relação. Muitos deles eu sei que estão bem, não é? Eu costumo dizer que a minha taxa de sucesso é muito elevada, só nestes anos todos só tomei conhecimento de 3 divórcios, portanto... E aquilo que eu faço, aquilo que eu digo normalmente, é que as minhas cerimónias já são um bocadinho terapêuticas, não é? Ou seja, o facto de eu ter esta visão de casal, de antecipar aquilo que são os problemas nos casais, da questão da comunicação, dos rituais que é preciso manter, os rituais de namoro, não é? E esses rituais de namoro são essenciais para a vida de um casal, não é? E que é aquilo que muitas vezes os casais esquecem e depois são pais dos filhos, ou se não houver filhos, não é? Agora são mais os pais sei lá, dos cães, ou dos gatos, ou do que for, não é? Daquilo que for a escolha das pessoas, não é? Mas naquela família tradicional da minha geração, não é? Que já sou mais velhota, as pessoas depois têm muito aquela sensação de que são pais dos filhos e não têm os rituais a dois, que foi onde tudo começou. Não é? E isso eu digo sempre aos meus noivos, para eles não se esquecerem como é que tudo começou. E o dia do casamento pode ser um dos dias mais felizes da vida, mas se for o mais feliz, é uma grande tristeza, porque o meu dia de casamento já foi há 26 anos e eu já tive dias muito mais felizes depois disso, não é? E espero ter ainda mais felizes, portanto, se tudo correr bem, é um crescendo, não é? Com altos e baixos, com atropelos, não é? Com debate de ideias e discussões e coisas que nos fazem crescer e que nos acrescentam, mas há muitos dias felizes, é suposto haver muitos dias normais felizes, não é? Chegar a casa, meter a chave na porta e sentir uma sensação agradável, não é? Outra. Que aprendizagens sobre a natureza humana tens escolhido no cruzamento entre a psicologia e a cerimónia? Não percebi nada. Pois não, né? Não. Vamos ver. A gente vai arranjar aqui uma técnica, né?
Deixa-me cá ver. Eles são voltar. Era, não era? Era espetacular. Mas a gente vai fazer de outra maneira. Ouçam, isto chama-se... Isto é a vantagem da psicologia positiva e da ciência da felicidade. É que nós aprendemos a abraçar todas e quaisquer circunstâncias, incluindo o erro e o lapso. E é assim que a gente cresce. E então, eu vou partilhar aqui. Esperem. Vou partilhar já. Ok. Estás a falar comigo? Estou. Consegues ver, Maria José? Olha para o ecrã. Sobre a natureza humana. Sim. Ok, então entre a natureza humana e as cerimónias, não é? O que é que eu vou percebendo ao longo destes anos? É que efetivamente cada cerimónia é única, cada casal é único e singular, mas é quase tudo transversal, ou seja, aquilo que são os nossos desejos, aquilo que é a necessidade de conforto, de segurança e de entusiasmo, de aceitação incondicional, não é? De encontrarmos alguém que nos veja como somos e nos ame mesmo assim, é aquilo que eu acho que é transversal, não é? E, portanto, ao fim de tantos anos a fazer cerimónias e conhecer tantos casais, é muito, há muito desejo em comum, não é? Há muitas necessidades em comum naquilo que são as pessoas, não é? Mesmo que depois as histórias se revistam de montes de cenários e de particularidades e especificidades, não é? E uma coisa que eu ainda não consegui perceber é, nem é para perceber, não é? Já a ciência também aponta nesse sentido, ou seja, a ciência não consegue perceber quando é que a gente se apaixona por alguém, não conseguimos produzir uma paixão. Mesmo que se juntem todos os ingredientes de química cerebral e todos os acontecimentos e isso tudo, Helen Fisher até contava uma história muito engraçada e há livros dela sobre isso, com histórias muito caricatas, mas de facto nós não conseguimos produzir uma paixão, não é? E aquela febre que vem e vai, às vezes vem e fica durante muitos anos, e isso é ótimo, não é? Mas não há como produzir. Isto é fantástico, não é? Porque é que nós somos tão iguais, com necessidades tão comuns, há tanta coisa transversal e só nos apaixonamos por poucas pessoas ao longo da vida, não é? Podem ser várias e uma que fique para o resto da vida, ou podem ser várias ao longo da vida. Para nós hoje, com a longevidade que temos, podemos ter 2 ou 3 casamentos longos, não é? Portanto, isso pode acontecer e podemos viver cada amor com a mesma intensidade, não é? Mas de facto não conseguimos produzir a química entre 2 pessoas. Isso é uma magia que ainda bem que existe, não é? Senão, se alguém descobrisse, meu Deus, não é? Era tudo produzido em laboratório. Próxima pergunta. Próximo. Espera. Vocês são os queridos por nos estarem a espero que estejam-nos a assistir e De forma ritual, uma cerimónia verdadeiramente transformadora. Eu acho que é a calma e a intenção com que se vive o momento e o poder da palavra, não é? O poder de estar lá quando as palavras são pronunciadas. Que eu às vezes tenho dúvidas se os noivos estão mesmo presentes naquele momento ou não, porque eles estão tão ansiosos e tão nervosos que às vezes estão a olhar para mim à procura de uma segurança, mas eu não sei se eles ouvem bem aquilo que eu estou a dizer. Eles já conhecem o texto, não é? E sabem, validaram aquilo que está a ser dito, mas muitas vezes eu acho que eles... Mas quando eu sinto que os noivos estão ali presentes e que estão mesmo a ouvir e a mastigar aquelas palavras, não é? E a assimilar aquelas ideias, eu acho que isso tem realmente um potencial transformador. Mais do que depois
há rituais simbólicos que se fazem, o ritual das velas, ou das areias, ou da árvore. Pronto, depois há casais que fazem isto com alguma calma e ponderação, mais daquilo que se sentem do que propriamente pelo cenário e pela parte estética, não é? Depois há pessoas que são mais estéticas, mais visuais, não é? Mas de facto acho que o que pesa mais para mim nas minhas cerimónias claramente é a palavra, e é a intenção com que se coloca na palavra dita. Vamos à próxima pergunta e vamos apresentar a próxima pergunta. Próxima pergunta? Eu falo muito. Como podemos viver com mais consciência e bem-estar os grandes marcos da vida, seja lutos, recomeços, as celebrações? Não consegui perceber. Como podemos? Mostra-me outra vez. Como podemos viver com mais consciência e bem-estar os grandes marcos da vida, o luto, o recomeço, as celebrações. Eu acho que aí vamos recorrer àquilo que é a nossa estrutura de hábitos, rotinas, rituais, não é? Aquilo que nós temos. Eu uso um bocado este exemplo do pensamento que nós vamos interiorizando, não é? Que é, nós quando vamos conduzir, colocamos sempre o cinto de segurança, não é? Isso é um hábito que nós temos. Numa emergência, não me passa pela cabeça entrar no carro e não pôr o cinto de segurança, porque é um pensamento automático, não é? E, portanto, eu não preciso de ensaiar pôr o cinto numa situação de emergência, porque já é um hábito interiorizado, não é? Então, se eu tenho hábitos de bem-estar, hábitos que me protegem, não é? Que são os meus fatores de proteção para quando vêm as coisas más, é muito mais fácil manter esses hábitos numa situação difícil do que se estiver a aprender, não é? Não é numa crise de pânico que eu vou aprender a respirar, não é? Eu só me vou lembrar de respirar se eu já fizer isso com muita prática e tiver a noção de que vou e conseguir identificar os sintomas e conseguir começar a respirar antes de entrar numa crise, não é? E por isso, quando nós passamos pelos grandes momentos de excitação da vida, seja de dor, seja de entusiasmo ao rubro, não é? São estes hábitos, estes rituais que nos mantêm, não é? Eu costumo dar o exemplo, por exemplo, pessoalmente, eu tive há 2 anos, tive um ano muito difícil, há 3 já, o tempo passa, já com mais de um ano de que andei como cuidadora, costumo dizer que deixei de ser encarregada de educação dos meus filhos e passei a ser encarregada de saúde dos meus pais, não é? E com o meu pai tive uns anos difíceis, até que ele partiu, não é? E nesses momentos eu tive um ano super complicado, imagina, nesse ano em que ele partiu, eu tive 40 cerimónias, que é imenso, não é? Eu tinha que o acompanhar e tinha que tratar de muitas coisas, gerir pessoas em casa dos meus pais, gerir todos os cuidados que requeria, e uma coisa que eu mantive sempre foi o meu exercício físico de manhã, porque eu sei que é assim que eu vou conseguir começar bem o dia e aguentar o dia. Eu pensava, eu tenho que estar forte fisicamente para sentir também alguma força interior, não é? Porque senão um corpo debilitado, um corpo estressado, sem dormir bem, eu não consigo funcionar. Então eu achei que para ser a tábua de salvação eu tinha que me cuidar, não é? E esse hábito que eu já tinha interiorizado, felizmente desde a pandemia comecei a fazer exercício físico em casa, portanto isso me permite gerir melhor o meu tempo, mas eu não apliquei disso, não é? E se calhar às vezes esse tempo fazia-me falta para outras coisas, mas eu tinha que ter essa rotina, que era também um ritual, porque era intencionalmente um momento que eu me oferecia a mim, não é? Entre trabalho e cuidados. Eu fui mais filha do que mãe nesse ano, mas mesmo assim tinha que ser tudo um pouco, não é? E mulher, e profissional, e amiga, sei lá, falhei em muitas coisas, mas foi um ano de prioridades diferentes. Mas sem dúvida que foram esses hábitos que me seguraram. Esses hábitos e as relações de afeto
positivo que eu tenho à minha volta, não é? Próxima pergunta. E eu estou a escrever a pergunta, uma construção, porque eu acho que é extremamente de louvar esta partilha que a Maria José fez, que ao escolher conscientemente a necessidade de praticar o exercício físico, fazia parte da sua construção de emoções positivas. E agora vamos ver o que é que ela nos diz sobre a pergunta que eu lhe vou lançar. Então, esse ritual do exercício físico foi uma construção de emoções positivas e ampliação de felicidade? Foi uma construção de emoções positivas e ampliação de felicidade? Claro que sim. Viram? A Maria José falou algo que foi extremamente importante, e deu o exemplo do cinto de segurança, que quando nós temos determinados hábitos implementados e que os vamos treinando, isso não é do dia para o outro, e eles vão alterando, até as nossas próprias necessidades vão alterando ao longo do tempo. Por isso é que eu também foi um dos grandes motivos de eu me apaixonar pela ciência da felicidade, pelo campo de estudos da felicidade, na qual está integrada a psicologia positiva. E então o que é que acontece? É que realmente são estas coisas que nos fazem lidar melhor e que nos tornam antifrágeis para conseguir lidar com esses momentos mais desafiadores. Agora, como já estamos quase na hora, vou fazer as últimas perguntas à Maria José, que não está a perceber rigorosamente nada do que eu estou a dizer. E aqui vai a próxima pergunta. Maria José, existe algum símbolo ou objeto que associas à tua ideia de felicidade e porquê? Este é mais fácil de responder. Quem me conhece bem sabe que há um símbolo para mim que representa imensas coisas, mas que representa a felicidade, que é a papoila, ou seja, é a minha flor preferida. É daquelas que não vale a pena apanhar porque elas murcham de imediato e não dá para ter uma jarra, portanto não se prende uma papoila, não se pode tirá-la do seu lugar. E é uma coisa que eu já digo há muitos anos, quando comecei neste mundo das emoções positivas, de quando registrei a minha marca emoção positiva, o meu logotipo é inspirado na papoila, é preto e vermelho e tem verde, e portanto sempre foi o meu símbolo como celebrante, porque as papoilas crescem onde se sentem bem, não é? Nós não temos, assim, cá em Portugal pelo menos não há estufas de papoilas, não é? Isso depois é outra história, mas as nossas papoilas são campestres, são selvagens, não é? E elas nascem nos campos cada vez menos, não é? Cada vez os nossos campos estão menos ricos em solo fértil para as papoilas, talvez como para as pessoas, não é? Cada vez o nosso solo é menos fértil para as pessoas florescerem, mas as papoilas têm essa característica. Eu às vezes vou na cidade e vejo ali uma papoila perdida, não é? E penso que é uma guerreira que está ali, mas há uma coisa que é engraçada, é que as papoilas mais bonitas e mais viçosas são aquelas que estão em campos de papoilas rodeadas de muitas outras papoilas. E isto, para mim, simboliza também as nossas relações, o nosso sentido de comunidade e o nosso lugar, nós estarmos onde pertencemos, rodeados de pessoas com as quais nos identificamos, não é? As tribos de papoilas, cada campo é uma tribo de papoilas, não é? E portanto, para mim simboliza a felicidade, simboliza a natureza, que para mim também é uma fonte de inspiração para a felicidade, é aquilo que me aguenta também muitas vezes, quando o mundo parece estar virado do avesso e eu vejo que a natureza vai acontecendo. Foi na pandemia, eu optei por olhar para uma das minhas floreiras cá em casa e ver o que acontecia todos os dias. Às vezes fotografava e via o que é que tinha crescido, e portanto dediquei-me a observar aquilo e pensei, estas plantinhas estão completamente indiferentes àquilo que se está a passar, não é? Estão no contexto, efetivamente, não é?
e também foram influenciadas de alguma maneira por tudo aquilo que aconteceu no mundo. Mas parecia que havia ali uma autonomia, uma indiferença, não é? E as coisas cresciam na mesma, não é? E, portanto, esta noção de abundância que a natureza nos dá, para mim é muito inspiradora e pacificadora também. Duas perguntas? Ok. O jardim bonito que tenho na minha parede. Este jardim foi um pedido que eu fiz a uma pintora muito talentosa e muito especial para mim, que é assim uma espécie de filha para mim, que é a namorada do meu filho, que já é minha há 7 anos também, e que fez aqui a maravilha de me pintar aqui esta parede, que é num dos lugares preferidos para mim na minha casa, que é a minha copa. Portanto, eu adoro a minha cozinha, porque é o meu território, não é o meu lugar, mas é o meu território. E esta copa é um dos meus lugares preferidos, onde muitas vezes trabalho, e por isso é que hoje também estou aqui. E este é o meu jardim interior, ou seja, para que eu de manhã chegue e nos dias cinzentos tenha sempre cor, não é? Tenho sempre esta alegria que esta pintura me traz. Isto foi feito assim numa noite, por isso eu digo, ela é mesmo uma pintora extraordinária, e eu fui-me deitar, isto foi um presente de Natal que eu recebi, eu tinha pedido, não é? E fui-me deitar um dia seguinte de manhã, acordei e tinha aqui esta magia a acontecer. E a segunda pergunta sobre os hábitos, não é? Hábitos que eu tenha. Olha, por exemplo, um hábito. Estás agora a dizer a pergunta para as pessoas ouvirem, é isso? Okay. Tenho vários pequenos hábitos. Agora estávamos a falar da pintura e estavam a lembrar também dos meus filhos e da minha nora e também do meu genro, e mais recente. Mas, por exemplo, um hábito que eu tenho e não quero perder nunca é o de abraçar os meus filhos sempre que os reencontro. Porque às vezes eu vejo filhos mais velhos e pais e mães mais velhos que deixam de se abraçar. E eu nunca percebi em que momento é que, por exemplo, eu deixei de abraçar a minha mãe. Não sei, mas já não é uma coisa espontânea a nós. E entre mim e os meus filhos, sempre que nos vemos, nós damos um beijinho de um lado e abraçamos logo. Isso é um hábito que eu não quero perder. Outro hábito que eu tenho e que é muito funcional para mim, tendo a profissão que tenho, em que às vezes, ao fim de um dia sentada, chego a casa exausta, não é? É cozinhar. Eu chego a casa e a primeira coisa que eu faço é lavar as mãos e ir cozinhar. Eu sei que há pessoas que pensam, ai que horror, não sei o quê, mas eu adoro, que é o meu laboratório, onde eu pego nas cores, onde eu cozinho, porque também gosto muito de comer e a minha comida preferida é sempre a minha. E, portanto, eu gosto muito de fazer magia na cozinha e é quando eu desligo. É cozinhar mindful, não é? É mesmo estar ali, se calhar a comer não sou tão mindful como mais automático, mas a cozinhar estou muito ali naquele momento a sentir os cheiros e a provar e a ver as cores e estou totalmente ali. E portanto é um hábito que eu também gosto muito. Sei lá, hábitos. Olha, beber água todo dia. Quem me conhece sabe que ando sempre com água atrás de mim. É vital e é o meu vício. Também tinha o vício de comer chocolate preto e estou a tentar libertar-me dele como vício e ter só como ritual de prazer intencional, não é? Porque também não quero ter vícios. Fora a água, não quero ter mais nenhum. E a água também não pode ser considerada um vício. Não é? E sei lá, por exemplo, entre consultas, nós já falamos também sobre isto, entre consultas, eu gosto de, quando consigo ter tempo, fazer 10 agachamentos. Por exemplo, no inverno ajuda imenso a aquecer-me, porque já estou a ficar fria. Salto à corda, 50 saltos sem corda, não é? Ali no sítio. Já algumas pessoas dizem que se alguém me vir, vão dizer que eu estou tolinha, mas ok, tudo bem. Eu preciso de ativar o corpo.
Ou fazer a minha caminhadazinha a correr do gabinete até à casa de banho para poder movimentar, lavar as mãos pronto, esta ideia das micropausas que eu recomendo muito aos meus pacientes, não é? Ao longo do dia de trabalho fazemos micropausas, pôr um cremezinho nas mãos, com aquela intenção de sentir o cheiro, sentir a suavidade do creme, tudo isso. Mas nem sempre eu tenho esse tempo. Entre consultas às vezes é difícil. Não é? E então, pronto, são basicamente... O duche frio também foi um hábito que eu implementei há algum tempo. Por acaso agora no verão desliguei-me, até porque não é suficientemente doloroso para me lembrar. Às vezes dou assim uma chuveirada, mas no inverno faço questão também de fazer o duche frio no final do duche quente. E isso trabalha muito a resistência emocional, porque nós temos muito, não só medo das emoções, mas muito medo das sensações no corpo. Não é? Então aquele medo da sensação de dor no corpo, e eu acho que a questão do banho frio prepara-nos imenso para isso. A gente sabe que vai ter medo, a gente sabe que vai sentir aversão, não é? Mas lança e depois, uau, superei. É muito bom. É verdade, sim senhora. Foi uma das coisas que eu aprendi e que faço este verão, sempre frio, sempre, também com água fria, e no inverno faço o mesmo que a Maria José. Tomo de água quente e depois no final, e sim, penso assim, ai agora, mas é espetacular e ajuda imenso, sem dúvida nenhuma. Então, Maria José, a última pergunta. Última pergunta. Já estamos fora de horas. Estamos em ponto. A última pergunta para ti é: se pudesses deixar uma mensagem a quem nos está a ouvir hoje, a primeira Happy Talk da segunda temporada. Eu estava preparada para uma pergunta deste género, não é? Como podemos todos calcular. Exato, em que teve aqui as nossas limitações. A mensagem que eu deixo. Qual é a mensagem que tu deixas aqui para quem nos está a ouvir, seja agora, seja depois sincronamente, em diferido? Claro, sobre os rituais e das emoções positivas e felicidade. Percebeste? Não. Não percebi nada. Queres que responda à última pergunta ou não? Quero. Sim, quero que tu me respondas, mas eu também digo uma coisa que é assim, ligada ao... Espera um bocadinho. Quero que tu me respondas à pergunta, mas com sentido. E o sentido é dar a resposta à nossa pergunta-chave, que é: se pudesses deixar uma mensagem depois ligada... Queres que eu responda ao papel dos rituais na construção das emoções positivas? Eu quero que tu me respondas... Quero que me respondas à pergunta, à mensagem, como resposta à pergunta-chave da Happy Talk. Ora, eu vou-te... Eu vou-te responder correndo o risco de não ser tão direta quanto tu gostarias, mas eu acho que respondo àquilo que tu me perguntas. Vou-te responder aqui com uma parte de um livro do Frank Martella, que nós conhecemos no congresso de Meaning and Purpose, e que diz assim, e eu acho que isto é fabuloso: a vida poderá acabar um dia, em todos os outros dias não acaba. Durante todos esses outros dias, temos oportunidades para apreciar a beleza, cultivar o sentido e encontrar ternura. Estes podem ser os rituais, não é? Uma vida maravilhosa é uma vida atenta às pequenas maravilhas do cotidiano.
Esta ideia é desenvolvida por Alan Watts, o famoso professor de Zen, que compara a vida à música. Ele comenta que na música não transformamos o final da composição no objetivo da composição. Quando se toca uma canção, não ganha quem a toca mais depressa. O que é significativo na música não é chegar ao fim, mas sim o que acontece durante os momentos em que a música toca. Segundo ele, víamos a vida como uma analogia, como uma viragem ou uma peregrinação, que tem um propósito sério no final. O objetivo era chegar a esse fim, sucesso, ou o que quer que fosse, ou talvez ao céu depois de morrermos, mas escapava-nos o essencial. Era uma coisa musical e devíamos cantar ou dançar enquanto a música tocava. Um dia, a música parará. O que acontece depois ninguém sabe. Mas de nada vale esperar pelo silêncio. Se está a ler isto, então para si a música ainda está a tocar. Por isso, saia e dance. Gostava que estas palavras fossem minhas, mas não são. Mas acho que respondi. É lindo, é exatamente isso. Obrigada, ou não, obrigada. Cereja no topo do bolo, sem dúvida nenhuma. Obrigada eu. E conseguimos sobreviver às dificuldades técnicas. Espero que as outras pessoas nos tenham percebido minimamente nesta mímica estranha. Eu acho mas logo veremos. A intenção está cá e o coração também. E é isto que é diferenciador nas Happier Talks. É que aqui juntamos a ciência e a humanidade. E a humanidade tem destas coisas precisamente. Queria-vos agradecer a todos. Obrigada, Maria José, por estares aqui connosco. Quem quiser conhecer o trabalho da Maria José pode consultá-lo. Vou-vos dar a página que é mariajoserola.pt e conhecem mais do trabalho da Maria José. Deixo-vos aqui o convite para pensarem no ritual a implementar todos os dias da parte da manhã. Colocam-se se levantarem para evitar esquecimentos, lá está. Se for necessário pôr um lembrete, ponham um lembrete, mas comecem a praticar um pequenino ritual. E exatamente para quê? Para ouvir a melodia e a música ao longo do tempo que ela está a tocar, que é a nossa vida. Espero por vocês no dia 24 de setembro, que vai ser com o professor Mário Simões, em que vamos falar também de um tema muito interessante, que é em estados de consciência, os estados de consciência e o nosso bem-estar integral, que é um assunto e um convidado muito especial e muito querido também, como todos os outros, mas estes são todos especiais. Eu já estou quase como a filha da Maria José, que se apaixona pelos noivos todos, pelos meus convidados, são todos realmente muito especiais e estão aqui escolhidos a dedo para vocês. E que querem fazer entrega de alguma coisa para vocês também, e acho que isto é realmente uma intenção muito boa e positiva. Portanto, até lá, partilhem esta nossa conversa com ou sem problemas informáticos e tecnológicos, mas partilhem por quem acha que precisa de trazer mais pequenos rituais para a vida, para usufruir da sua melodia. Obrigada a todos, muito boa noite e até